Sempre que visitava Paranapiacaba eu ficava me perguntando, como seria esses trens rodando antigamente, ou se existem eles em algum lugar fora do Brasil. Então me veio uma teoria: se os Fuscas rodaram lá fora e depois vieram para o Brasil, por que não ter acontecido a mesma coisa com esses trens? Sabemos que a tecnologia chega primeiro lá fora e depois de muito tempo vem para o Brasil. Então foi pesquisando que descobri muita coisa. Você sabia que esse trem que fica no centro de Paranapiacaba está sendo reformado? Está sim, mas não aqui e sim lá fora. Nesse documentário vou mostrar os mesmos trens que rodaram aqui em Paranapiacaba, rodando em vários países diferentes, restaurações, construções, fotos e vídeos raros da época que pouca gente tem acesso ou até mesmo sabia que existia. Paranapiacaba é um destino turístico popular, especialmente para os amantes de história e da natureza. Foi em uma das minhas viagens até a vila onde conheci o Museu da Ferrovia. Nesse lugar tem muitos trens abandonados e um deles me chamou a atenção. Esse trem fica no centro de Paranapiacaba, metade dele foi sucateado e logo será o próximo. Então minha curiosidade era saber como que ele era antigamente, e se tinha mais deles espalhados pelo mundo afora para poder matar a saudade. Apesar de não encontrar vídeos desses trens aqui no Brasil, fui procurar lá fora. Assim como o Fusca e a Kombi que eram da Alemanha, você encontra até hoje registros deles lá fora e pensei poderia fazer o mesmo com esses trens. Na década de 1920, ainda patinava o uso de locomotivas a diesel no mundo, quando a empresa Armstrong da Inglaterra começou a produzir o primeiro trem articulado a diesel. Era algo revolucionário na época, trens movidos a diesel, com truques articulados e com 5 carros, além que o peso era 3 vezes menor que um trem convencional. Na Inglaterra, várias unidades foram vendidas, e algumas exportadas para as ferrovias inglesas no mundo inteiro. A então SPR, São Paulo Railway, que comandava o monopólio da Santos Jundiaí para transporte ferroviário de cargas do interior para o porto, resolveu comprar uma unidade experimental, munida de um carro-motor, 3 carros articulados e mais um para acoplar a outros comuns. Batizado de Cometa, realizou seus testes iniciais entre as estações Luz e Jundiaí. No mesmo ano, fizeram o teste na Serra, onde o impossível ocorreu. Pela primeira vez, um trem conseguiu subir o trecho de raiz da Serra Paranapiacaba a 100 km por hora sem o uso do funicular. Depois de alguns testes, o trem foi colocado em serviço em 25 de junho de 1934 em meio a muita fanfarra. Funcionários da ferrovia e do governo participaram de uma cerimônia no alto da serra para inspecionar o declive da serra e uma seleção de material rodante antigo e novo. Seguiu-se o almoço e os discursos, e então o novo trem, agora chamado o Cometa, partiu na corrida de 30 milhas para São Paulo. 12 de julho de 1934, inauguração do Cometa. Cometa sai nos principais jornais da época. Festa na inauguração do Cometa em 1934. Motor de 450 HP, pode acomodar 168 passageiros. São Paulo Railway, trem elétrico a diesel de 450 HP. Então aquele Cometa, os granfinos, né, da época viajava muito naquilo ali para Santos. Saía de São Paulo a Santos. Então esse Cometa ele vinha sozinho de São Paulo até Paranapiacaba.
Quando chegava ali, até o trem, o locobreque engatar no cometa para levar até o primeiro patamar ali, a pessoa que trazia, o maquinista que trazia o cometa ali, ele ficava olhando assim, os mínimos detalhes. Porque o cuidado era, você não podia dar um tranco, você não podia fazer nada, porque o pessoal lá estava comendo, bebendo. A pintura parece ter variado ao longo dos anos, desde a ousada pintura contrastante após sua construção até as pinturas simplificadas, tanto claras quanto escuras, em 1952. No início da década de 1970, o trem tinha uma pintura marrom chocolate com acabamento amarelo e painéis de advertência listrados de preto e amarelo nas vigas dos veículos finais. Em agosto de 1959, ambos os motores foram substituídos. O trem permaneceu em serviço até o final da década de 1970 antes de ser sucateado nos pátios de Paranapiacaba. Então foi no rodapé dessa foto de inauguração do cometa que me chamou a atenção. Eu só queria saber quem fabricou e o ano que foi feito para poder pesquisar. Sabendo quem fabricou foi Armstrong Whitworth, e quem fornecia os motores eram a Sulzer, em 1934. Então resolvi pesquisar sobre a Suzy de 1930, e me surpreendi no que achei na internet. A Sulzer é uma multinacional especializada na fabricação e comercialização de produtos hidráulicos e motores, tanto para barcos, navios e aviões como para as locomotivas, uma gigante pioneira no assunto. Em uma das fábricas de exportação encontrei saindo direto do forno uma réplica igualzinha do cometa diesel elétrica. The Swiss Locomotive Works. They retaliate by building their own diesel engines. Agora minha pesquisa era para saber para onde esses trens foram exportados e se tinha mais desses modelos rodando o mundo afora. Então achei o site da Sulzer, com vários trens que foram fabricados no mesmo ano que o cometa. Descendo a barra um pouco mais achei um, denominado Cometa Brasil, São Paulo Railway, trem elétrico a diesel de 450 HP. Descendo um pouco mais tinha todos os países que eles foram exportados, como Argentina, Reino Unido, 1933 e vários outros. Em uma outra página encontrei os países de origem até achar do Brasil. Aqui contava toda a história do cometa, essas que contei para vocês, o link vou deixar na descrição desse documentário e site da Sulzer. Então fui visitar a Argentina nossos hermanos para ver o que foi enviado para lá. Então vi que na Argentina tinham os mesmos trens do Brasil, com as mesmas características do cometa, trem quadrado com um farol em cima da janela e com poucas modificações. Então voltei para pesquisar mais nos outros países e achei vários trens parecidos com o cometa com poucas variações, que dava para relembrar um pouco o passado que foram fabricados nesse mesmo ano. Esses carros são primos próximo do cometa. Em 1931, Armstrong Whitworth projetou e construiu um vagão diesel elétrico para demonstrar as possibilidades dessa tecnologia. O vagão foi projetado para demonstrar a operação de várias unidades, bem como operações de vagão-reboque. Este foi equipado com um motor diesel projetado pela Sulzer que foi construído sob licença pela Armstrong Whitworth. Com um ciclo de 4 tempos e 6 cilindros, era capaz de 250 cavalos a 775 rotações por minuto. Mais adiante, em uma metrópole asiática, encontrei outro exemplo notável dessa conexão ferroviária global. O sistema de transporte público da cidade contava com trens que compartilhavam muitas semelhanças com os trens de Paranapiacaba. Desde a disposição dos assentos até a estrutura externa, era quase como se estivesse andando em um trem no Brasil. Durante minhas pesquisas, pude testemunhar trens com características muito semelhantes aos que costumamos ver em território brasileiro. Desde as locomotivas robustas até os vagões espaçosos e confortáveis, foi incrível perceber a familiaridade entre esses sistemas ferroviários. Em uma pequena cidade na Europa, deparei-me com um trem que imediatamente me remeteu aos modelos utilizados nas ferrovias brasileiras. Os detalhes de design, as cores vibrantes e a configuração dos vagões eram tão familiares que me senti instantaneamente em casa, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. De todas as aparências esse foi o que me lembrava mais o cometa, pelo seu jeito quadrado, sua cor amarronzada e seu farol grande entre a janela e até mesmo os locais que ele habitava, nas grandes serras da Nova Zelândia.
Ao longo da minha jornada, encontrei também trens semelhantes nos Estados Unidos, no Oriente Médio e até mesmo em alguns países da África. Essa presença global dos trens com características semelhantes aos do Brasil ressalta a importância e a eficácia desse meio de transporte, bem como a sua influência em diversos sistemas ferroviários ao redor do mundo. Enquanto estava vendo esse trem parecido com o cometa, apareceu um do lado igual ao Estrela, ambos são da Nova Zelândia e foram comprados no mesmo ano. Não achei muita coisa sobre o cometa, mas o Estrela, como foi o último a sair de linha, acabei encontrando muita coisa interessante. Esse que vamos falar agora. Após o sucesso do cometa construído em 1934, dois outros trens de maior potência e capacidade foram encomendados a Armstrong Whitworth. Eles eram de layout semelhante ao de um carro de força e tinham 3 vagões de passageiros. Para esta construção não havia articulação entre os veículos. Essas são fotos raras do Estrela e Planeta subindo a Serra do Mar pela funicular sentido Paranapiacaba. O Estrela e o Planeta, que eram a mesma coisa que o cometa, mas tinham aerodinâmica melhor. No auge das operações, entre as décadas de 1930 e 1940, as composições Cometa, Satélite, Estrela e Planeta, que compunham a constelação da SPR, São Paulo Railway, transportavam juntas, até 438 passageiros. Essa foto é uma vista publicitária em Paranapiacaba mostrando uma linha de tecnologia ferroviária britânica nos anos 1930. A data seria por volta de 1939 após a entrega de Estrela e Planeta, os vagões com as bandeiras. O primeiro foi pintado de vermelho com teto creme, o último azul escuro. Eles aderiram ao cometa no tráfego de passageiros de primeira classe entre o Porto de Santos e a cidade de São Paulo. Satélite virou ambulância para os trabalhadores da vila que sofriam muitos acidentes na época e hoje está abandonada do lado do Museu de Paranapiacaba. A automotriz Satélite foi encomendada em 1934 para atender o trecho entre São Paulo e Jundiaí, com foco nos usuários da seção Bragantina, que frequentemente percorriam o trajeto entre Campo Limpo Paulista e Luz. Além disso, outra automotriz de bitola métrica semelhante foi encomendada para atender a região da Bragantina. No entanto, ao contrário do sucesso do imponente trem Unidade, como os trens Estrela e Planeta, a automotriz Satélite não obteve o mesmo êxito e alguns anos depois, foi convertida em uma ambulância. A partir desse momento, o Satélite começou a atuar no trecho de Alto da Serra, onde os trabalhadores da ferrovia estavam mais expostos a riscos de acidentes no trabalho. A ambulância se destacava pela prioridade no tráfego, sendo que o trânsito era interrompido para permitir sua passagem ou cruzamento na ferrovia. Agora a Satélite, como os outros, se deterioram devido à exposição ao clima, à corrosão e ao vandalismo. Com o tempo, a estrutura de metal enferrujado pode se enfraquecer e desmoronar, deixando apenas fragmentos do que costumava ser. Só a automotriz Bandeirante, irmã gêmea do Satélite, que está aguardando restauração na BPF Cruzeiro. Por 30 anos, esses gigantes dominaram os trilhos paulistas.
Na década de 1960, com o avanço da indústria automobilística, foram se tornando obsoletos. Planeta pegou fogo dentro das oficinas. De acordo com a assessoria de imprensa do serviço, o trem estava desativado e fazia uma manobra para a oficina aguardando reposição de peças. Planeta foi retirado de serviço em novembro de 1972. Em algum momento o carro sofreu danos consideráveis. Estrela permaneceu em serviço pelo menos até o final de 1975. Veículos de ambos os trens foram encontrados na Lapa, em São Paulo, durante 1978. E Cometa foi mutilado pela falta de peças e foram largados nos pátios de Paranapiacaba para virar sucata. A MRS e a Prefeitura de Santo André tiveram que entrar em acordo e definir a situação dos diversos materiais que estavam denegrindo a imagem do meio ambiente e colocando em risco as pessoas que violavam a segurança local e adentravam nos locais aonde estavam esses materiais. A MRS ainda planejava preservar 5 vagões para as proximidades do Museu Funicular, mas quando as estruturas começaram a ser retiradas do local, elas se desmancharam por conta da ferrugem e do tempo, e só sobrou a Estrela. Nessa foto de abril de 2014 percebe-se que os 2 ônibus reboque motorizado foram arrastados para o Museu Funicular de Paranapiacaba. Nessa outra foto mostra-se o rastro que fizeram para deslocar os trens, mas como estavam bastante deteriorados por causa do tempo e do clima, se desmancharam e foram descartados em abril de 2014, restando assim só o Estrela. Infelizmente não foi possível a restauração e preservação dos trens. Então, querendo matar a saudade, minha busca por trens parecidos com esses que atuavam em Paranapiacaba continuou. Então, no site da Sulzer, onde encontrei o mesmo motor e modelo do Estrela, que também foram enviados para Ceylon, no Sri Lanka e Índia. Logo quando você entra no site deles, você já dá de cara com uma réplica idêntica do planeta Estrela no topo do site. E uma frase escrita: primeiro trem de passageiros a diesel do Ceylon, classe S1. A classe S1 é uma frota de unidades múltiplas a diesel construídas pela English Electric para a Ceylon Company. Inicialmente foi nomeado como D1, D2 e D3, como mostram as fotografias. Por sorte temos vídeos dessa raridade aqui no site. Inglês elétrico, Inglaterra, o 180 HP. Importado para o Sri Lanka em 1938. A primeira corrida foi feita em 25 de fevereiro de 1938. Tinha 2 motores com 180 cavalos cada um à frente e atrás. 3 conjuntos foram numerados 501, 502, 503 e receberam o nome de Silver Fall, Silver Spray e Silver Mist. Estas foram as primeiras unidades a diesel importadas para o transporte de passageiros. Usado para trens de passageiros de Colombo para Gallimatara na linha costeira. Os relatórios confirmam que ele foi testado até Kandy, removendo um trailer no meio, 2 carros a motor e um trailer. Portanto, detém o recorde da primeira unidade múltipla a diesel a rodar em uma ferrovia de colina. Desde o sucesso dos primeiros trens de passageiros a diesel, CS1, da Ceylon Government Railway, o fabricante do S1, English Electric Company, recebeu um pedido para fabricar 23 vagões a diesel para a Ceylon Governmental Railway. Os vagões foram comprados entre 1947 e 1948 e foram classificados na classe T1 e numerados de 504 a 526. O vagão número 515 foi modificado localmente como um vagão de luxo para serviços de fretamento em 1950. Ele foi projetado para acomodar de 30 a 35 passageiros com conforto extra. Este vagão foi reformado e atualmente utilizado pela JF Tours para serviços especiais de fretamento. Outros vagões eram limitados apenas à 3ª classe, e todos os assentos eram feitos de almofadas com molas. Inicialmente, os vagões foram pintados da mesma forma que os S1 em cinza alumínio com uma faixa verde. De acordo com evidências fotográficas, um vermelho escuro foi usado para repintar vagões. Descendo um pouco mais a barra de rolagem, encontrei essa foto de inauguração em Sri Lanka em 1938. Muito parecida com a foto de inauguração do Estrela e Planeta de 1939. Assim como Estrela Planeta, todos agora estão descartados. Foram retirados em 1954 e 56. Um relatório não confirmado diz que o carro de força do 502, Silver Spray, foi enviado ao Museu de Nuremberg, na Alemanha. Descendo a barra de rolagem, encontrei mais trens parecido com o Estrela Planeta. Incrível ver aqui no canto que tinha um igual ao Cometa. Primeiras locomotivas diesel elétricas de passageiros do Ceylon. Entrei na página para verificar, logo de cara o mesmo perfil do Cometa.
Descendo um pouco mais a barra de rolagem estava escrito: as ferrovias do governo do Ceilão iniciaram a transformação de suas locomotivas a vapor em locomotivas a diesel já em 1934. Incrível achar os mesmos trens em outros países. Aqui está a mesma característica do cometa, quadrado com duas janelas quadradas, com um farol arredondado entre as janelas, e o símbolo da Sulzer no meio do carro como era de costume da marca. Descendo um pouco mais vimos que eles também atuavam em serras como aqui no Brasil. Mais abaixo temos uma foto tirada lá da Argentina com as mesmas características do cometa. Em setembro de 1943, uma das locomotivas sofreu danos consideráveis devido ao fogo. E a outra locomotiva continuou em serviço até 1963, antes de ser descartada, o mesmo problema com fogo. Achei legal que deixaram os créditos do site da Sulzer. E logo do lado tinha um link da página do Face mostrando como eram os trens do Sri Lanka. Quando entrei na página, achei engraçado quando achei o mesmo subterrâneo da funicular aqui também. Para quem não conhece o canal, tem essa exploração por debaixo da funicular que fizemos pelos subterrâneos de Paranapiacaba, vou deixar o link abaixo. Tá ligeiro que escorrega, mano. Isso da descida já vem o primeiro capote. Olha os caras vindo. Esse é um subterrâneo com mais de 800 metros de extensão debaixo do quinto patamar, com várias histórias de empregados que eram presos lá embaixo como punição, mais uma história que o povo conta. E para finalizar essa página voltei só para ver como era aquele outro trem parecido com o Estrela Planeta, e acabei achando um igual ao Cometa, e da mesma cor amarronzada, vários detalhes parecidos. Mas esse era um carro de força e não um de passageiro. Durante minhas pesquisas por trens parecidos com Estrela Planeta, encontrei vários do mesmo formato e características, mas só um com a mesma história do Estrela, de vencer serras e declives. E todos vieram da Nova Zelândia. Antes de finalizar, vou mostrar esse trem que é bastante idêntico também. Vendo essas fotos, com certeza passaria batido se eu falasse que era o trem Estrela na década de 50. Pois é um modelo com características iguais e história semelhante que vai nos relembrar o passado. Estas fotos tiradas em março de 1957, mostram um vagão da classe RM construído pela NZR. Esses veículos semelhantes a ônibus entraram em serviço em 1936, especificamente para operar de Wellington a Wairarapa sobre as íngremes colinas, com inclinação que levou o tráfego ferroviário nas cordilheiras de outubro de 1878 a outubro de 1955. Antes da introdução dos vagões, a viagem ferroviária ao longo da inclinação era uma experiência lenta e enfumaçada com as locomotivas a vapor da era de 1870. Os novos vagões melhoraram muito os serviços de passageiros nesta linha. Com o fechamento da inclinação em 1955, todos esses vagões foram retirados de serviço e armazenados nas oficinas. Assim como o Estrela Planeta, esses trens tinham o desafio de subir as fortes serras íngremes da colina da Nova Zelândia. Esse vídeo de 1955 tem muita coisa em comum com Paranapiacaba.
O destaque de Remutaka é o sistema de trilhos com cremalheira que serpenteia pelas montanhas, além de lembrar as casas e a vila da época. Tem uma serra íngreme que lembra a Serra do Mar e as locomotivas subindo a Serra da Baixada, sem contar com a parte baixa que lembra os pátios da Piaçaguera, e as pessoas na linha. E por incrível que pareça, tem até um rio com correntes cristalinas que fluem entre as montanhas que me lembrou muito o Rio Mogi. Esse vídeo vou deixar na descrição para vocês matarem um pouco a saudade de como era nos anos de 1950. Após a desativação da estrada de ferro, foi criada uma pista de mountain bike onde foram retirados os trilhos e fizeram uma estrada para as pessoas descerem a serra por pontes, túneis e serpenteando o rio. Tá aí uma ideia que seria legal se tivesse em Paranapiacaba. E no meio do passeio ficam os trens abandonados que eram as Maria Fumaça da época, a mesma coisa que acontece no centro de Paranapiacaba. No entanto, como muitos trens antigos, o RM5 chegou ao fim de sua vida útil em 1970. Com o avanço da tecnologia ferroviária e o fim das subidas das colinas desativadas, o trem foi considerado ultrapassado e foi sucateado, deixando para trás apenas memórias e histórias de suas viagens passadas. Por décadas, o RM5 permaneceu como uma lembrança distante, até que um grupo de entusiastas de trens antigos decidiu resgatar seu legado. Eles se propuseram a restaurar o lendário trem e trazê-lo de volta à vida. O projeto de restauração foi um trabalho árduo, exigindo pesquisas minuciosas, busca por peças originais e habilidades especializadas de artesãos dedicados. A equipe dedicou incontáveis horas para reconstruir o RM5, cuidando para manter a autenticidade e o esplendor de sua época áurea. Finalmente, após anos de esforço e dedicação, o RM5 foi completamente restaurado. Seus vagões brilhavam novamente, e o som do apito ecoava pelos trilhos, como um chamado para os amantes das viagens ferroviárias. Assim como ele, outros 2 vagões foram restaurados. E assim foi, naquela pequena cidade, onde os vagões recuperaram não apenas sua glória, mas também o poder de unir as pessoas através do tempo. Assim como o RM5 e outros 3 vagões, foram restaurados do zero e hoje correm pelas colinas da Nova Zelândia, e é possível sim, restaurar qualquer trem com as tecnologias de hoje em dia. Fica a dica. Uma vez um trem lendário chamado Estrela, que começou a operar em 1939 e encantou passageiros por 3 décadas. Era um trem luxuoso e elegante, com vagões imponentes e detalhes requintados. Ao longo dos anos se tornou conhecido como um símbolo de elegância e aventura, transportando passageiros através de paisagens deslumbrantes pela Serra do Mar. No entanto, como muitos trens antigos, o Estrela chegou ao fim de sua vida útil em 1975.
o trem foi considerado ultrapassado e foi sucateado, deixando para trás apenas memórias e histórias de suas viagens brilhantes pela Serra do Mar. Um memorialista que nasceu na vila e acompanhou o auge da ferrovia e dos trens. É autor do projeto que irá criar um memorial na rua da estação de Paranapiacaba para abrigar o motor da última locomotiva que ainda não foi desmontada, com uma exposição que pertence à composição Estrela.